E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo, deixam uma outra pergunta, eu respondo na próxima semana, e assim a gente vai se retroalimentando até o final da humanidade. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e claro, usar os comentários para opinar sobre as perguntas que eu vou responder aqui, dar também a sua opinião, e deixar o seu questionamento para que eu responda na semana que vem. E lembro que esse vídeo também é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? O Alexandre Botinha pergunta: quem você acha que deve bater as faltas do Cruzeiro com a saída de Robinho e Edilson que gostavam de cobrar? Botinha, obrigado pela pergunta. Cara, assim, eu acho que o Cruzeiro hoje não tem nenhum cobrador de faltas exímio, excepcional, um cara acima de qualquer suspeita. Mas eu acho que a gente tem alguns candidatos, né? Por exemplo, o Maurício eu já vi cobrar faltas muito bem, especialmente no time sub-20, e acho que é um jogador que, se treinar bastante, ele vai ser um grande cobrador. Já o Jean é um jogador que tem um histórico como batedor de falta, inclusive batendo faltas com força, né? Ele fez isso pelo São Paulo, fez isso pelo Fluminense. No Palmeiras menos, no Palmeiras eu acho que a maioria dos gols dele foram até em cobranças de pênalti, que ele é um ótimo batedor por sinal. Então eu acho que o Jean também seria uma alternativa para cobranças mais de longe, é um cara que tem uma batida forte. E eu acho que esses seriam aí os dois principais candidatos, né? Até porque Jean e Maurício provavelmente são titulares do time. Quando a gente olha para outras opções, jogadores que não devem ser titulares, tem o Marco Antônio, que bate muito bem falta, já fazia isso pelo time sub-20 e acho que é uma ótima opção, é mais um jogador que tem essa mesma questão, né? Falta tem muito de treinamento, o cara tem que ter um dom, mas ele precisa se aperfeiçoar diariamente. E acho que o Marco Antônio é um ótimo candidato para essas cobranças também, e eu fecharia com o Marcelo Hermes, cara, nem tanto porque eu já vi ele fazer grandes cobranças de falta direto pro gol, eu não me lembro de nenhum gol do Marcelo Hermes em cobrança de falta, mas ele deu várias assistências pelo Goiás ano passado, foram umas 4 ou 5, em cobranças de falta pelo lado ou em cobranças de escanteio. É um cara que bate bem na bola e acho que também seria uma alternativa. Se eu fosse o técnico, essas seriam as minhas indicações, digamos assim, né? Mas é sempre pontuar que o camarada tem que treinar diariamente e ali o técnico tem que observar também quem tá batendo melhor na bola, quem tá com mais confiança, né? E pode ser que algum desses outros jogadores, até porque a gente tem muita gente nova aí, certamente se alguém toma gosto por começar a bater falta, daqui a pouco vai estar se tornando um batedor importante e quem sabe a gente não acha aí um grande cobrador de falta que possa ser decisivo na nossa campanha do acesso de volta para a Série A. O Henrique Alves pergunta: os jogadores da base do Cruzeiro quase nunca sobem com 100% dos direitos econômicos ligados ao clube. O que você acha disso e como mudar? É uma base para enriquecimento de empresários? Henrique, obrigado pela pergunta. Esse é um problema que não é só a base do Cruzeiro que convive, é toda a categoria de base de clube brasileiro, e o motivo é simples. Quando o moleque tá ali com seus 16 anos, né, que vai assinar o seu primeiro contrato profissional, normalmente o empresário, ou a família do jogador, ou o próprio jogador, coloca como condição, né, para que haja essa renovação de contrato, que ele fique com um pedaço do passe, seja 10%, seja 20%. Isso aí é uma negociação e é esse primeiro contrato que costuma ser o mais complicado de se assinar. Especialmente quando o jogador já é conhecido, né, já é uma promessa aí que todo mundo observa. Por exemplo, o menino aí, o Estevão William, que nem tem direito econômico ainda, né, ele ainda é uma criança, nem pode ter contrato, mas o pessoal já está negociando o direito econômico dele porque enxerga nele grande potencial, deve ser um grande jogador de futebol no futuro. Então esse tipo de contrato é muito complicado assinar e é quase impossível o clube manter 100%, porque ou a família do jogador ou o seu empresário, ou em alguns casos os dois agentes, vão querer manter um percentual do passe do garoto, que é uma forma de se resguardar e de receber uma grana no futuro. E aí a gente fala grana, né? Porque, por exemplo, se um jogador é vendido por 10 milhões de euros, se você tem 10% é 1 milhão de euros, né? 1 milhão de euros é dinheiro para burro. Então isso é uma coisa natural que toda família, todo empresário vai fazer, e toda base é assim, não é só a do Cruzeiro. Mas no Cruzeiro, né, a gente tinha alguns casos absurdos, principalmente na época que o presidente era o Perrella, de jogadores que o Cruzeiro, tipo assim, formava o cara desde 12 anos e quando ia vender, o Cruzeiro tinha 10% do passe dele. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Lucas Silva, né? E aí o Cruzeiro até conseguiu negociar com ali todos os agentes que tinham um pedaço do jogador e o Cruzeiro conseguiu ficar com metade do valor da venda dele na época, senão o clube não liberaria. E isso é uma coisa interessante
da gente pontuar, né, dessa diferença entre direito econômico e direito federativo. O direito econômico é quem recebe a grana numa eventual negociação. O direito federativo, ele é sempre 100% do clube que tem contrato assinado com o atleta. Então, por exemplo, se eu não tenho nada do jogador, mas eu não quero vender o jogador, eu não sou obrigado a vender. Não importa se o empresário quer, se o outro clube quer, se a família quer, se o cara quer. O direito federativo, ele é do clube e ele só vende o jogador se ele quiser vender. E sim, categoria de base é uma mina de ouro para empresários e, sinceramente, eu acho que isso não vai mudar, não tem muito o que ser feito. A questão é, o clube pode impor algumas ferramentas. Eu lembro que na época que o Bruno Vicentim era diretor da base do Cruzeiro, o clube tinha um esquema que qualquer jogador que chegasse tinha que ter no mínimo 70% do passe ligado ao clube. Senão o Cruzeiro nem contratava o cara, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que o clube pode fazer para se resguardar e que possa receber uma boa grana em eventuais negociações. Mas normalmente os clubes acabam só pensando nisso na hora que o cara estoura e vão vendê-lo, né? Porque normalmente enquanto o camarada tá jogando, enquanto o time tá precisando dele, enquanto ele tá rendendo dentro de campo, ninguém se importa com esse detalhe que na verdade acaba sendo mais importante, né? Porque base é formação de jogador e formação de jogador é dinheiro no mercado brasileiro. O Lucas pergunta, na sua opinião, os ídolos são formados através da conquista de títulos ou de sua liderança dentro e fora de campo? Qual o seu maior ídolo do Cruzeiro? Lucas, obrigado pela pergunta. Eu acho que as duas formas são válidas e igualmente possíveis de alguém se tornar ídolo, tá? Seja por conquistar muito título, né? Ou seja por ter uma postura realmente de liderança, de ser um camarada que é importante para os demais jogadores, se identifica com a torcida. A gente tem inúmeros exemplos de ídolos do Cruzeiro das duas formas. Mas eu sinto que a torcida do Cruzeiro em geral, ela tem muita dificuldade para enxergar um jogador como ídolo se ele não tiver conquistado nenhum grande título pelo clube. Eu acho que, por exemplo, o Montijo é um cara que passa um pouco por isso. Ele teve uma passagem muito importante pelo Cruzeiro, ele marcou gols, foi um jogador muito importante, deu assistências, tinha aquele problema ainda, né, de jogar com o filho doente e tudo mais. Teve muita identificação com a camisa naquele período, mas a forma dele ter saído e o fato de não ter ganhado nenhum grande título, só ganhou o Campeonato Mineiro, acabou pesando nessa história, né? Muita gente tem dificuldade hoje para enxergá-lo como um ídolo. E sobre a segunda parte da pergunta, quem é o maior ídolo que eu tenho pelo Cruzeiro, eu tenho dificuldade em te apontar, porque eu nunca parei para pensar nisso, para ser bem sincero, mas eu acho que a gente poderia citar, eu poderia citar dois nomes, tá? O Dida, para mim, é um grande ídolo, principalmente pela época, né? Aquele início ali, quando eu era criança, que eu vi o cara jogando e tinha aquela coisa dele ser o camarada que salvava o Cruzeiro, principalmente nas finais, né, de Copa do Brasil e de Libertadores, dois títulos espetaculares que a gente conquistou graças a ele. E no segundo momento eu citaria o Alex como um grande ídolo, porque o Alex, ele simboliza uma era muito vitoriosa do Cruzeiro, né, e eu tava ali com meus 14 anos na época, então é aquele período que você começa a achar que entende de futebol e tudo mais, né? Na verdade a gente sempre acha que entende, né, a verdade é essa, e normalmente a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. Mas o Alex foi um cara que simbolizou muito a história do Cruzeiro e eu acho que mesmo depois de ter saído do clube, o Alex conseguiu manter uma postura respeitosa, né? Ele nunca prometeu voltar pro Cruzeiro e nunca voltou no final das contas. Ele até é um jogador que jogou mais pelo Palmeiras, jogou mais pelo Coritiba, né? Falando em número de partidas. Quando voltou pro Coritiba, mas ainda assim ele conseguiu se manter num hall de grandes ídolos da história do Cruzeiro, um dos melhores da história do clube, e é o melhor que eu vi. Eu tenho outros jogadores que eu tenho em altíssima consideração, como o caso do Sorin, como o caso do Alex Alves, como Everton Ribeiro, como o próprio Fábio também, que eu já fui muito crítico e hoje eu segurei a minha onda e eu aceitei que ele de fato é muito grande na história do Cruzeiro, mas eu citaria esses dois, tá? Entre Dida e Alex, que pra mim são aí realmente o maior, cada um a seu estilo, né? O Dida justamente por ser um cara muito decisivo e o Alex por representar bom futebol, né? Por ter resgatado aquela história do Cruzeiro lá de 1960, de 1970 e ter conseguido trazer para as novas gerações o que é a essência do Cruzeiro, ou pelo menos aquilo que a gente, torcedor, idealiza que deveria ser o Cruzeiro, né? Porque se a gente pegar realmente na história do clube, eu acho que o Cruzeiro ganhou muito mais títulos jogando um futebol meia boca, jogando um futebol mais de força, do que ganhando e dando show de bola realmente
principalmente mata-mata, né? Mata-mata normalmente você ganha jogando um futebol de resultado, e em pontos corridos nos últimos anos a gente conseguiu resgatar um Cruzeiro que joga muito bonito. O Lucas Faria pergunta: o que você acha do Cruzeiro ficar adiando as dívidas para pagar no ano que vem, como salário de jogador e tudo mais? Não acha que vai acumular muito e ficar quase impossível pagar? Lucas, obrigado pela pergunta. A gente tem que entender qual é o momento do Cruzeiro, né? Pelo que foi revelado, por exemplo, o clube tinha aproximadamente 600 milhões de reais em dívidas para pagar dentro de um ano. É impossível pagar 600 milhões de reais em um ano, sendo que a nossa arrecadação caiu tanto, né? Então o clube naturalmente precisa empurrar isso para frente, precisa postergar esses prazos de pagamento, e era a única forma que o Cruzeiro poderia ter para sobreviver, e a gente está conseguindo. A questão da readequação de pagamentos dos jogadores, né? Essa galera que está ganhando aí 150, 200 mil esse ano e vai ganhar o restante a partir do ano que vem, pelo que o Conselho Gestor afirmou na época, que eles estavam até saindo, esse valor total da readequação dos pagamentos vai ser de aproximadamente 4 milhões de reais por mês a partir do ano que vem. E isso dá uma medida de como os salários recebidos até a temporada passada eram absurdos, né? Porque se nossa folha com todo o elenco hoje, ela custa 3 milhões de reais, a gente vai gastar mais que isso só com esses jogadores que aceitaram readequação. E aí entra mais uma vez a necessidade que a gente tem de que o Cruzeiro suba de volta para a primeira divisão já nessa primeira temporada, tá? Porque se o Cruzeiro tiver que arcar no ano que vem com a folha salarial do elenco mais esses 4 milhões, na Série B é impossível. O Cruzeiro não tem condição de pagar. Se a gente voltar para a Série A, a gente consegue pagar isso de forma relativamente tranquila, tá? É claro, 4 milhões é um valor pesado, a gente não vai ter condição de ter uma grande folha salarial, de ter um grande elenco na primeira divisão, e o nosso elenco no ano que vem não vai ser muito diferente do nível desse atual. Isso se a gente estiver na Série A, porque se a gente estiver na Série B, eu realmente não sei se o Cruzeiro vai existir no ano que vem se não conseguir subir esse ano, tá? Então é realmente uma situação de obrigação de voltar para a Série A, porque com a arrecadação de verba de TV, que é mais de 100 milhões de reais, né? Só o que a Globo paga pelo contrato lá, pelo direito de TV. Então só com essa grana o Cruzeiro consegue botar isso no fluxo de pagamento e quitar o salário com os atletas, sim. As outras dívidas a gente tem realmente que reparcelar, que refinanciar, que aumentar os prazos para pagamento, e não tem como ser diferente, caras, tá? Quando você deve 600 milhões em um ano com arrecadação de menos de 100, você tem que fazer mágica mesmo. E é isso que tem que fazer. Eu acho que as ações tomadas pelo Conselho Gestor nesse aspecto foram muito corretas. É claro que eles fizeram as cagadas deles, né? Principalmente na nomeação de Ocimar, na contratação do Adilson, que definitivamente não deu certo, mas nessa parte financeira eu acho que eles fizeram um grande trabalho e não tinha como fazer melhor que isso. Então, se fosse para responder de forma bem objetiva, com o Cruzeiro de volta na Série A, não é impossível pagar. O Giovanni Condé pergunta: com base nas informações imediatamente disponíveis dos times que disputarão a Série B, na sua opinião, quais são os 6 que têm mais chance de tirar a vaga da Série A do Cruzeiro para 2021? Giovanni, obrigado pela pergunta. Antes de responder objetivamente, né, é só importante pontuar que mudou tudo, tá? Alguns elencos foram bem reformulados nessa parada, a gente não sabe como as equipes vão voltar, então pode ser que os nomes que eu vou responder aqui, no final das contas, estejam brigando contra o rebaixamento para a Série C. Mas além do Cruzeiro, obviamente, que eu considero um postulante para retornar à Série A, e é talvez o melhor elenco, certamente é um dos 4 melhores, eu colocaria o América como um grande candidato a retornar para a primeira divisão. É um clube que está bem estruturado, que está sempre brigando para subir de volta, né? E o problema do América é que quando eles conseguem subir para a Série A, logo eles caem de volta para a Série B. Mas é um time que quando está na segunda divisão, ele sempre é um grande candidato a subir. Eu acho que os times que caíram na última temporada junto com o Cruzeiro também são equipes que naturalmente vão estar nessa briga, tá? E aí a gente fala de Chapecoense, de Avaí e de CSA, né? Os times que acabam de cair da Série A para a Série B, eles já têm ali normalmente alguma base de elenco, embora alguns tenham sido bem reformulados, e acho que esses 3 times são também bons candidatos. Eu citaria Ponte Preta e Guarani, né, de Campinas aí, que são times também que são fortes, que têm um potencial de investimento maior que a maioria dos times da Série B, e acho que nesse momento a gente não deve se apegar demais ao que aconteceu no campeonato estadual, tá? Justamente por causa das mudanças que os elencos sofreram, por causa das mudanças de comando técnico que muitos times tiveram também. Então, assim, se eu tivesse que citar 6, eu colocaria esses, tá? O América, né, os 3 times que caíram com a gente, Chapecoense, CSA e Avaí, e eu falaria também de Guarani e Ponte Preta. Talvez seria justo citar também o CRB, que ganhou do Cruzeiro aí na Copa do Brasil, é um time bom, tem um técnico
que é acostumado a disputar esse tipo de competição, né, e é acostumado a subir. E talvez o Figueirense, né, que também é um time que, assim como o América, quando tá na Série B, é sempre um candidato à Série A. Eu acabei falando mais do que 6, né, mas eu diria que tá nesse bolo aí, tá? Acredito que os 4 promovidos para a primeira divisão não devem fugir muito desse grupo de times. O Daniel Alves pergunta: você acha que o lateral Maicon, ex-Cruzeiro, que tava no Criciúma, seria uma boa opção para lateral ou no mínimo para compor elenco? Daniel, obrigado pela pergunta. Cara, eu não tentaria a contratação do Maicon nesse momento, porque acho que esse tipo de jogador medalhão em final de carreira não é o que o Cruzeiro precisa no momento, tá? Eu até entendo que é necessário você ter alguns jogadores experientes em qualquer plantel, principalmente num recheado de jogadores jovens como o caso do Cruzeiro, mas a gente já tem esses jogadores experientes aqui. E eu gosto muito do Maicon, tá? Ele foi um jogador que teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro, na minha opinião. Ele era um desses jogadores bem subestimados pela torcida, né? A galera pegava muito no pé dele e só foi dar valor de fato quando ele estourou no futebol europeu, primeiro no Mônaco, depois na Inter, né? Onde foi ali o grande clube dele, e acho que o Maicon foi um jogador espetacular, assim, e parece ser um cara muito de grupo. O problema é que o Maicon já tá para completar 39 anos agora nesse mês de julho. E os últimos anos dele no futebol europeu caíram muito, né? Porque o Maicon era um jogador muito físico, muito rápido, muito forte. Então, com a chegada da idade, ele naturalmente teve uma queda de desempenho grande. Depois que ele saiu da Roma, ele ficou um tempo parado. Aí em 2017 acertou com o Avaí, né? Jogou algumas partidas. Não chegou nem a ser 10 jogos ali no Campeonato Brasileiro. E depois parou, ficou 2018 todo sem jogar. E em 2019 teve uma temporada inteira pelo Criciúma, em que disputou inclusive a Série B. Mas ele não teve destaque por lá. O último jogo dele pelo Criciúma foi em setembro do ano passado. Então, assim, é um jogador que tá para completar 39 anos e que não joga futebol profissionalmente há 10 meses, né? Então não é realmente um tipo de nome que eu apostaria. Eu reconheço demais o histórico do Maicon. Acho que foi um dos melhores laterais direitos dessa geração. Ele jogou muita bola, principalmente lá na Inter de Milão, mas eu não acho que seria um bom nome pro Cruzeiro, não. Tá? Eu acho que a gente precisa olhar para opções mais jovens, até porque jogador experiente para jogar por ali, a gente já tem o Cáceres, que não é garoto, e o Jean, que é alternativo e também já é um jogador em reta final de carreira. E por fim, o Ramon Vitor Diniz pergunta: se você pudesse escolher um jogador italiano para jogar no centenário do Cruzeiro, quem você traria? Independente da idade, um Pirlo da vida. Ramon, obrigado pela pergunta, gostei dela mesmo, dá pra gente viajar bem aí sobre as possibilidades. Eu vou me focar em jogadores que estejam em atividade atualmente, porque o Pirlo que você citou, por exemplo, não é uma opção mais, ele não é mais jogador, né? A mesma coisa um Totti também, que jogou bola pra burro aí, um Maldini, um Nesta. Todos seriam jogadores que eu gostaria de ter visto jogar no Cruzeiro, porque os caras realmente eram absurdos, mas eles não jogam mais, então eu vou me focar em um jogador que esteja em atividade. E eu gosto muito deste cidadão aqui, ó, Mário Balotelli, tá? Ele é maluco, mas eu acho ele um puta de um atacante, gosto muito do futebol dele. É claro que ele tá muito longe da realidade financeira do Cruzeiro, é impossível trazê-lo, mas é um jogador que eu gosto muito. Durante alguns anos da minha vida, o meu grande objetivo de vida era ser amigo do Balotelli, porque definitivamente deve ser muito legal dar rolê com ele. E hoje o Balotelli é um jogador sem clube, né? Então por esse aspecto até seria possível. A questão é que a gente não tem grana para pagar o que ele ganha, né? E se ele não quis jogar no Flamengo, né, que poderia oferecer muito mais grana para ele, preferiu jogar lá no Brescia, onde inclusive não foi bem. Acho que aqui no Cruzeiro definitivamente não é uma alternativa. E um outro jogador italiano, né, que em determinado momento até teve gente inventando uma especulação que ele poderia jogar aqui, é o Giovinco. Ele já tá com seus 33 anos jogando na Arábia Saudita, né, e passou algumas temporadas jogando a Major League Soccer pelo Toronto. Então é um camarada que certamente já tá acostumado aí com destinos alternativos, né, especialmente sendo ele um jogador europeu. Mas eu acho assim que o Balotelli seria um jogador que de fato eu gostaria de ver no Cruzeiro, tá? É claro, se a gente olhar pro futebol italiano de hoje, tem gente jogando muito mais bola que ele, né? Falando em atacante, tem por exemplo o Immobile da Lazio, tem o Belotti do Torino, que jogam muito mais que o Balotelli hoje, mas financeiramente não seriam opções viáveis, tá? Então, para falar um que tem aí 1% vagabundo de chance, né, justamente porque não tem clube, seria Mário Balotelli, tá? Até pelo carisma também, que eu acho que é a maior virtude que um ser humano pode ter. E aí eu estendo a pergunta para vocês também, né? Deixem aí nos comentários algum jogador italiano que vocês gostariam de ver no Cruzeiro atualmente, obviamente um jogador que esteja em atividade, e respondam também as outras perguntas, manifestem as suas opiniões, vamos trocar uma ideia. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!